Por acaso você está precisando renovar a sua carteira, está perto de vencer, vai vencer agora em 2026? Então presta muita atenção, porque existem algumas situações em que o motorista pode encontrar impedimentos para renovar a sua habilitação. Isso significa que não basta simplesmente chegar lá no Detran, pagar a taxa e esperar a nova carteira chegar em casa, não. Dependendo da situação do motorista, pode existir algumas pendências que precisam ser resolvidas antes da renovação, ou seja, enquanto você não resolver elas, a sua carteira fica impedida de ser renovada. Você tem aí até 30 dias para andar com ela vencida. E aí passou desse prazo, se você não está com a carteira renovada em mãos, você pode aí ser pego numa blitz, ou seja, você precisa resolver essa questão, essa pendência antes de renovar. E se você não agir rápido, pode ser que você fique impedido até mesmo de dirigir. E nesse vídeo eu vou explicar quem pode ser afetado, quais situações podem impedir ou dificultar a renovação da CNH, o que você precisa verificar antes de iniciar o processo e como evitar descobrir o problema somente quando você for lá renovar e aí você ser pego de surpresa, você ficar aí um tempo sem dirigir. A primeira coisa que você precisa entender é que a renovação da CNH não significa apenas atualizar ali uma data, imprimir um documento com um vencimento mais para frente. O motorista precisa estar em dia, ou seja, em situação regular, para concluir o processo. E é exatamente aí, justamente aí, que algumas pessoas podem encontrar muitas dificuldades. Por exemplo, uma pendência no prontuário, uma restrição relacionada ao direito de dirigir ou alguma exigência com o Detran, com o Sistema Nacional de Trânsito, que porventura você ainda não tenha cumprido. Antes de iniciar a renovação, portanto, vale a pena você verificar se existe alguma situação que possa interferir aí no seu processo. Existe um erro muito comum da gente que é motorista, a gente esquece que tem carteira de motorista e tal, e quando a gente se vê, que vê a necessidade, a gente se toca que a carteira está prestes a vencer, na verdade ela já venceu, já passou até o prazo. Eu mesmo teve uma vez que eu descobri que a minha carteira estava vencida numa blitz, que o policial me falou, sua carteira venceu tem 20 dias já, que 10 dias você não pode andar com ela. Aí que eu fui lembrar. E aí o que acontece? A gente vai conferir tudo, reunir os documentos, as informações, etc., quando a CNH já está vencida. E quando a gente vai tentar renovar, descobre que existe mais alguma pendência. Neste momento, aquilo que parecia ser uma renovação bem simples, pode se tornar aí para você uma grande dor de cabeça. Por isso, a melhor estratégia é não esperar o vencimento para verificar a situação. Está prestes a vencer, falta um mês, falta 15 dias, falta um mês e meio, já começa a reunir as informações, separar os documentos, ver as possíveis restrições para você não ser pego de surpresa. A boa notícia é, obviamente, que o motorista pode e deve se antecipar. Antes de iniciar o processo, procure os canais oficiais do Detran, confira a situação da sua habilitação, veja se existe alguma restrição, confira se há alguma pendência, alguma exigência aí no seu prontuário e confie em quais etapas são necessárias então aí para essa renovação. Essa simples conferência pode evitar que você descubra um problema no meio do processo e aí pode ser que isso acabe demorando, fazendo essa carteira demorar um pouquinho mais. Se ela estava prestes a vencer ou já estava vencida, isso significa que você vai ter que ficar sem rodar com o seu carro, sem dirigir, até que esse problema se resolva. E existe, gente, um ponto que merece muita atenção, uma atenção especial. Uma CNH vencida e uma CNH com o direito de dirigir suspenso ou cassado são situações completamente diferentes. Situação da CNH vencida, o direito suspenso de dirigir e o direito cassado de dirigir. Não confunda essas coisas. O vencimento, óbvio, está ligado à validade do documento. Já a suspensão ou a cassação afetam o próprio direito de dirigir. Por isso não adianta pensar que renovar a carteira automaticamente resolve qualquer problema do prontuário. Você está lá com a sua carteira cassada, você está com sua habilitação suspensa, você vai renovar e ok, você já pode sair dirigindo. Não. É justamente esse detalhe que muita gente só descobre
tarde demais. O negócio é que o problema pode não estar na carteira, mas na situação do motorista. E dependendo do que aparecer na consulta, o caminho para regularizar a habilitação pode ser diferente. E é exatamente isso que nós vamos entender na próxima parte. Olha só, vamos agora falar sobre quem precisa ter atenção redobrada na hora de renovar a carteira agora em 2026. Então, primeira dica, não olhe apenas para a data da validade. Confira também se existe alguma restrição no seu registro. Motoristas aí que estão com direito de dirigir suspenso ou cassado, por exemplo, não podem simplesmente tratar a situação como uma renovação comum. A existência de uma penalidade, por exemplo, pode mudar completamente o procedimento que precisa ser seguido aí. Outro ponto importante são as exigências específicas para determinadas categorias de motoristas. Dependendo da categoria da CNH e da atividade exercida, podem existir alguns exames ou requisitos adicionais. Então tem muitas pessoas aí que estão adicionando aí uma categoria específica para rodar no aplicativo e tal. Na hora de você renovar, pode ser que você tenha que renovar também um exame aí específico, especial. Por isso, gente, não acha que o processo vai ser igual para todo mundo não, porque não é. Antes de você iniciar a renovação da sua carteira, confirme as exigências aplicáveis no seu caso diretamente no Detran. Hoje tem todas as informações da internet aí que acaba facilitando muito, tá? Então, não deixa para renovar a sua carteira de última hora, porque se você descobre uma pendência, você precisa resolver a sua pendência. E aí, enquanto você resolve essa pendência, a carteira já venceu, já passou os 30 dias que você pode rodar com ela vencida, aí pode ser que você fique aí sem poder dirigir. Já pensou? Você que depende da carteira para trabalhar, você que roda de aplicativo e tal, sem a sua carteira, quer dizer que você está sem o seu rendimento, né? Você está sem a sua renda. Sem a renda, sem dinheiro para colocar dentro de casa. Então, para você saber como está a sua situação, você pode fazer uma verificação simples. Primeiro, conferir a validade da sua CNH, da sua carteira, obviamente. Segundo, consulte a situação do motorista ou na habilitação no canal oficial do Detran. Tem também como você consultar no aplicativo da carteira digital oficial no Brasil. E aí, se existe alguma restrição ou pendência, você precisa resolver elas, verificar os exames, os documentos que são necessários, aí fazer as marcações para você comparecer, né, no local marcado, fazer os exames que são necessários. Se for necessário alguma prova, alguma coisa, você faz. E aí, com 5, 7 dias, a sua carteira está aí na sua casa sem maiores problemas, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Compartilhe ele com aquele amigo seu que precisa muito da habilitação, que é o caso de boa parte dos brasileiros. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.